E hoje tem nova série técnica, Melhoramento Genético das Cenouras. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A cultura da cenoura é um ótimo exemplo da importância da pesquisa agrícola e também dos impactos positivos na economia, no desenvolvimento de várias regiões e de benefícios para os consumidores. Até a década de 1980, as cenouras cultivadas aqui no Brasil eram importadas e melhor adaptadas para climas amenos, mais comuns no período de inverno nas regiões centro-sul. No período de verão, os preços da cenoura então subiam, significativamente, inviabilizando o seu consumo por grande parte da população brasileira. A Embrapa Hortaliças é a única instituição pública de pesquisas no país e uma das poucas do mundo que desenvolve atividades de melhoramento com a cenoura, visando criação de cultivares de verão adaptadas às condições edafoclimáticas brasileiras e também para outras regiões tropicais. No ano de 1981 foi liberada a Cultivar Brasília, desenvolvida para plantio durante o período de verão, atualmente cultivada em 75% da área de cenouras do Brasil. Os principais benefícios decorrentes dessas cultivares são trazidos pelo aumento da produtividade em determinadas regiões e épocas de cultivo, redução do custo de produção pelo menor uso de agroquímicos, aumento das áreas plantadas nos anos após a liberação das cultivares, aumento da renda líquida dos produtores, ampliação da oferta de trabalho no campo e substituição das importações por sementes nacionais, graças à geração da Cultivar Brasília. Em nossa série técnica, falaremos sobre esse melhoramento genético da cenoura. O pesquisador da Embrapa, Aguinaldo Carvalho, no Conexão Ciência, proseou então com a jornalista Juliana Freire sobre a história da cenoura no Brasil. A cenoura, ela tem como centro de origem a Pérsia, que é a região hoje do Irã e do Afeganistão. Então, é uma espécie de clima frio e seco. A partir do centro de origem, ela foi se disseminando, foi para a Europa, foi para a Ásia. O interessante é que os primeiros relatos do consumo da cenoura não eram as raízes, e sim as folhas, as sementes, como na medicina. Uhum. No Brasil, ela chegou trazida pelos portugueses. Os portugueses trouxeram a cenoura aproximadamente no século XVII, com outras plantas de hortas, que eles denominavam, e foi introduzida no Rio Grande do Sul, que é uma região mais parecida com o clima europeu, português. Então, esses materiais foram trazidos no século XVII, e é muito interessante a gente destacar que esses materiais sofreram adaptação às condições climáticas do Rio Grande do Sul. Uma curiosidade, Aguinaldo, é a coloração da cenoura. A gente conhece a cenoura como uma cor alaranjada, mas existem outras cenouras também com outras cores? Na verdade, a cor alaranjada é derivada de uma das outras cores. Hoje nós temos cenouras brancas, amarelas, vermelhas, roxas e laranja. A mais consumida, a mais popular em todo o mundo são as alaranjadas, mas ela surgiu aproximadamente 300 anos, provavelmente dentro de uma seleção de cenouras amarelas. E assim, a gente tem visto que o mercado de cenouras coloridas, muita gente tem se interessando. A gente também tem desenvolvido alguns trabalhos nessa linha, com cenoura roxa. Esses materiais, eles não são adaptados às nossas condições de Brasil, é um motivo porque eles não são cultivados aqui, mas a gente tem recebido demanda de pessoas bastante interessadas, principalmente na cenoura roxa.
né? Sim, em termos nutricionais também, elas são iguais? Como é que é? Não, os pigmentos conferem substâncias diferentes que acabam nutricionalmente sendo diferentes, né? As alaranjadas são ricas em carotenoides, as roxas já são pigmentos, antocianina, é outro tipo de pigmento. E a branca, pobre em carotenoides. Então, o apelo do consumo de cenoura, justamente por causa do carotenoide, né, isso também fortalece o consumo desse tipo de cor, além de questão cultural que se estabeleceu, e o pessoal associa cenouras a cores alaranjadas. Sim. Mas a diversidade de cores é grande. Agora, Aguinaldo, falando a questão do fator climático que você colocou, né, que a cenoura ela não se adapta muito bem ao clima mais quente, né? Mas teve um trabalho muito intenso, né, da pesquisa da Embrapa para desenvolver cultivares de cenoura tropical. Como é que foi feito esse trabalho? Então, a cenoura cultivada no Brasil, até a década de 80, ela era caracterizada por plantios principalmente nas regiões sul e sudeste, regiões serranas dessas regiões, sim, nas estações mais frias, outono e inverno. O que aconteceu? Naquela época, as cenouras, as sementes de cenoura disponíveis aos produtores eram do grupo Nantes, então, um grupo que tem origem francesa. Então, quando o produtor ele plantava essa cenoura fora da época ideal, na primavera, verão, esses materiais, mesmo pulverizando, mesmo tentando controlar as doenças foliares, o produtor não conseguia uma boa produtividade. Então, isso fazia com que a sazonalidade de produção fosse muito grande e, consequentemente, também o preço tivesse uma variação muito grande. Sim. Então, no final da década de 70, foi criado na Embrapa um programa de melhoramento visando resolver esse problema, né? Então, os pesquisadores foram até Rio Grande do Sul, coletaram as populações adaptadas às condições de lá, sim, aquelas que vieram de Portugal, trouxeram para a Embrapa hortaliças, fizeram 4 ciclos de seleção, visando corrigir alguns defeitos, e em 1981 lançaram a cenoura Brasília, que foi um divisor de águas dentro do melhoramento genético, porque para a cenoura. Até então, não existia cultivares de verão, e a partir de Brasília criou-se um novo segmento, cultivares de verão e cultivares de inverno. Essa prosa aí continua em instantes, não saia daí, tá bom? Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente, e clica nesse sininho aqui também para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então você marca todas para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial, aqui, ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado, ok? Obrigado! Como o pesquisador Aguinaldo Carvalho explicou no bloco anterior, a Embrapa realizou uma série de pesquisas para melhoramento genético da cenoura. A partir da década de 1980, face à deficiência da vitamina A em algumas áreas do Brasil, deu-se início a uma nova fase no programa de melhoramento da Embrapa Hortaliças, com o objetivo de incorporar a cultivar Brasília. Nela, então, algumas características como melhor qualidade nutricional e visual das raízes. Também maior nível de resistência a nematóides. Esta fase culminou com a liberação da cultivar Alvorada no ano 2000, que, dentre outras características, apresenta conteúdo de carotenoides totais 35% superior em relação às demais cultivares comerciais em uso aqui no Brasil e também
alta resistência aos nematóides, formadores de galhas nas raízes. O lançamento da cultivar Alvorada tem ajudado a conscientizar o consumidor brasileiro sobre a importância da qualidade nutricional das raízes de cenoura e também tem propiciado condições mínimas para alavancar o desenvolvimento da incipiente indústria de derivados de cenoura minimamente processados, existentes aqui no Brasil, particularmente nas regiões próximas aos grandes centros urbanos. O pesquisador explica agora que, com o surgimento da primeira cultivar Brasília, os produtores puderam plantar cenoura o ano inteiro. Com o lançamento de Brasília, os produtores puderam plantar cenoura o ano inteiro. Então, acabou aquela sazonalidade de produção e os preços se estabeleceram de forma assim mais homogênea ao longo do ano. E com isso a produtividade aumentou, o preço diminuiu, a disponibilidade para os consumidores aumentou umas 3 vezes em poucos anos depois do lançamento de Brasília. Então, são cenouras de qualidade durante o ano todo que o consumidor pode encontrar. Sim, hoje, todo dia e todo mês se planta e se colhe cenoura no Brasil, em função desses segmentos de cultivares de inverno e verão. Então, a cenoura Brasília ela foi considerada um marco, né, na produção. De lá para cá, né, foram desenvolvidas outras cultivares também de cenoura tropical? Após o lançamento de Brasília, continuaram os trabalhos de melhoramento. Em 1983 foi lançado uma segunda cultivar, também adaptada a verão, que foi denominada Curonã, que é o cruzamento de Nantes, para dar qualidade de raiz, e Curoda para dar resistência às folhagens. Em seguida, os trabalhos continuaram e depois foi lançada a cultivar Esplanada, visando aumento do teor de carotenoides, né? Carotenoides são os precursores de vitamina A no nosso organismo, são muito importantes, principalmente na visão. Em seguida, atendendo um nicho de cenouras baby carrots, que é aquelas cenouras pequenininhas, processadas, foi desenvolvida a BRS Esplanada. Em seguida, foi desenvolvida mais uma cultivar BRS Planalto, um material bastante produtivo, né, de polinização livre, deixando bem claro. E sempre os trabalhos são contínuos. Depois a gente desenvolveu uma segunda cultivar para esse segmento baby carrots, as mini cenouras. E a mais recente que a gente está lançando é essa adaptada ao cultivo orgânico, que é a BRS Paranoá. E estamos também na linha de híbridos e estamos desenvolvendo para o ano que vem a BRS Carmela. Já está protegida no Ministério também. No próximo episódio, vamos falar sobre a cenoura BRS Paranoá para o cultivo orgânico que foi lançada recentemente pela Embrapa. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38 99181 0123. E pelo WhatsApp nós temos diversos grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã.